Outro fator também, citado por Barclay, que é a procrastinação crônica. Por isso que é importante o tratamento, porque a procrastinação crônica vem disso. Você tem que ter um nível alto de energia para entrar em ação, sempre um nível muito alto, muito alto, muito alto. Ah, Yuri, mas você falou que está medicado agora e você também teve dificuldade? Sim, dificuldade eu tive. Só que se eu não tivesse medicado, eu poderia até iniciar, mas não iria perseverar. Entenda que iniciar é difícil, perseverar é difícil. Quando você está medicado, iniciar também é difícil, apesar de ser um pouco mais fácil. Perseverar fica um pouco mais fácil. Entende? Então, por isso que o medicamento ele ajuda, mas não salva a sua pele. Você tem que realmente mudar a forma de você pensar. E o tratamento, né, como eu já falei, hoje eu tô com a psicóloga e o meu psiquiatra, tomo medicamento, tá? E isso foi parte importante da minha evolução. Como eu encaro isso, tá? Como que eu fiz para evoluir ao longo desses anos? Uma das primeiras coisas que eu fiz nos últimos 10 anos é parar de ser teimoso. As coisas sempre se repetiam, os fracassos sempre se repetiam, fracassos semanais, fracassos mensais, fracassos de meta, de qualquer meta que eu tinha. Então eu estava sempre com baixo rendimento no trabalho, frustrando as outras pessoas. Não era caixa, não evoluía, não conseguia subir. Na faculdade também, que na época que eu entrei eu ainda estava na faculdade, não era chamado para fazer trabalho em grupo, porque eu não conseguia focar. As pessoas não queriam me ter por perto, né? Eu atrasava demais para entregar as coisas. E eu comecei a perceber que a culpa disso tudo era minha mesmo, e não do TDAH, mas da minha postura. Então, o tratamento é essencial, mas ele não é tudo. A postura que eu tive diante disso foi fundamental em 2 pontos que eu posso citar aqui. A postura diante de mim, tá? Do que eu posso realizar e fazer pelo meu trabalho, e também diante dos outros, do que os meus pares e dos meus colegas de trabalho também. Então, a postura diante de mim. O que eu poderia fazer diante de mim? Entender que o TDAH pode ser tudo o que quiser, desde que se dedique adequadamente. E mesmo em tratamento eu continuo errando, tropeçando, isso é normal, tá? Não tem cura. Mas eu tô sempre perseverando. O programa Meu TDAH, criado em 2017, hoje é um grande sucesso dos pais com filhos TDAH, né? E isso também fez parte do processo de autoconhecimento, do meu processo de estar sempre ali lidando com as situações e querendo sempre melhorar. E eu aprendi que eu preciso estar em contato com o que realmente me motiva, ao invés de ficar correndo feito um louco, atrás da motivação em empregos que não tinha nada a ver com o que eu realmente gosto ou com o que eu realmente sou bom. Então, para vocês terem uma ideia, eu sou formado em administração, tentei engenharia há muito tempo, não passei. Passei para administração como uma segunda opção lá, não segunda opção, porque o UNB não tem primeira e segunda opção, mas eu eventualmente marquei a administração, passei e fiquei bem tranquilo, eu gostei bastante do curso, mas eu tinha feito vários cursos paralelos na área da computação, da programação desde os 15 anos, e graças a estes cursos eu consegui entrar na área de tecnologia do Banco do Brasil. Eu sou programador, gosto muito de tecnologia, né? Então eu fiz a prova interna do banco, passei, então, ou seja, eu sou formado em administração, trabalho atualmente com tecnologia, né? E também tenho uma empresa na área de psicologia e desenvolvimento humano. Então olha que doideira que é isso daí. Isso é importante, não que isso seja o ideal. Eu digo para vocês que o ideal é vocês ficarem hiperfocados naquilo que vocês realmente amam na medida do possível. Mas eu falo que é muito possível que o TDAH ele consiga realizar qualquer coisa, ele não fica limitado a situações que a vida lhe impõe, né? Então assim, eu não consegui engenharia, vou fazer administração, vou ficar só mexendo com coisas de administração. E não foi o caso, né? Vocês verem como eu fui evoluindo ao longo dos dias, dos anos e ao longo da vida, né? Então, voltando a falar em teimosia, que eu falo para vocês não serem teimosos, é vocês mudarem a rota quando realmente perceberem que uma coisa não tá dando certo, tá? Teimosia tem a ver com continuar repetindo esses mesmos comportamentos sem ter sucesso. Então, como é que eu posso falar aqui o primeiro insight que eu tive? Que anotem, tá? Muitos de vocês que têm TDAH têm as suas dificuldades naturais, não estão conseguindo performar, mas vocês têm que entender o seguinte. Eu entendi que eu, TDAH, preciso sim me esforçar acima dos outros. Eu já sei que o neurotípico ele vai provavelmente passar, vai ser aprovado mais facilmente no trabalho de caixa. Eu já percebi que o neurotípico ele vai mais facilmente entregar o slide primeiro para fazer a apresentação em grupo. Então eu entendi que eu tenho sim que me esforçar acima dos outros. E, na medida do possível, tentar delegar as tarefas que eu não sou tão bom. Quanto mais você focar nas tarefas que você realmente é bom,
melhor ainda. Então, na medida do possível que você consiga lidar com colegas de trabalho, onde você consiga fazer essa divisão com uma troca justa, tá? Óbvio, você não vai colocar o seu macaquinho nas costas da outra pessoa, mas sabendo ali o que você tem que fazer para que seja uma troca justa e que você performe melhor. Quer ver alguém profissional que deu muito certo aí, que tem TDAH? Michael Phelps, né? Michael Phelps, ele disse que treinava de domingo a domingo, tá? Para não dar nenhuma margem para que ele não fosse muito acima do mediano. Então veja bem, Michael Phelps era um menino que num fracasso escolar, não ia bem, isso ele fala no livro dele, tá? Não ia bem e tal. E aí o médico falou, ó, ele tem TDAH e tudo, tome a sua medicação, ele tomou medicação. E o médico falou, ó, procure uma atividade física. Ele precisa de uma atividade física para ele poder performar melhor. Beleza. Aí a mãe dele foi e matriculou ele lá na natação, lá do colégio dele, ele entrou lá no time de natação. E ele começou a ter uma desenvoltura boa. Aquilo começou a ser muito prazeroso para ele, né? E à medida que o técnico dele era bastante rígido, à medida que ele ia diminuindo o tempo, ele ia se desafiando. Não, eu vou diminuir mais o tempo, vou melhorar mais, a abraçada vai ser perfeita e tal. E ele começou a hiperfocar nisso daí, né? E rapidamente, o negócio que era segunda, quarta e sexta já ficou de domingo a domingo, porque ele realmente colocou na cabeça que ele ia ficar muito acima do que era mediano, do que seus colegas, porque já que até então ele nunca tinha conseguido ficar acima pelo desafio próprio dele, isso era a característica dele, mas ficar acima dos colegas na nota, no desempenho escolar, o que quer que seja, ele acabou se tornando o melhor do mundo, o recordista absoluto em medalhas, porque ele finalmente encontrou aquilo que ele conseguisse hiperfocar e mergulhar. As outras pessoas já têm vantagens por serem neurotípicos, tá? E é bem capaz que eles desempenhem muito mais do que nós em tarefas chatas e custosas e repetitivas, e é por isso que você deve evitá-las. Ah, Yuri, o que é tarefa chata, custosa e repetitiva? O que é chato e custoso e repetitivo para você? Isso realmente é algo bastante pessoal.